Palavra do dia. Salmo 56. Versículo 3. Quando estou com medo, eu confio em Ti. Ó Deus Todo-Poderoso. Você já sentiu que uma dívida do seu passado nunca seria paga? Já sentiu o peso esmagador de uma traição ou de um prejuízo causado por alguém em quem você depositou toda a sua confiança? Muitas vezes, o medo de ser enganado novamente nos impede de enxergar o milagre da transformação que Deus opera no ser humano. O medo de liberar o perdão nos tranca em uma prisão escura de mágoa que adoece o corpo e amargura profundamente a nossa alma. Mas a palavra de Deus hoje traz uma luz poderosa e uma solução definitiva para os relacionamentos que foram quebrados pelo pecado. Se você está carregando o fardo pesado de um conflito que parece não ter fim, este vídeo é a resposta direta que você buscou no altar do Senhor em suas orações silenciosas. Nos próximos minutos, nós vamos mergulhar em uma das cartas mais curtas e mais impactantes de toda a Bíblia Sagrada. A carta do apóstolo Paulo ao seu amigo Filemon. Esta é uma história real de fuga, de roubo, de encontro com a graça e de uma restituição que desafia toda a lógica deste mundo. Vamos entender como um escravo fugitivo se tornou um irmão amado por intermédio de Jesus Cristo. E como o perdão é a única chave que abre as portas para um futuro de paz e prosperidade espiritual. Fique comigo até o final desta mensagem, pois a luz da Bíblia vai expor a solução para o que atormenta o seu coração hoje. Fundamentamos tudo na Escritura Sagrada na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, que é clara e direta ao nosso coração. Pois o que vem do pensamento humano passa, mas o que vem de Deus permanece para sempre. Imagine o cenário histórico e espiritual por um momento. Paulo está preso em Roma por causa da pregação do Evangelho de Jesus. Naquele lugar de dor e de correntes, ele encontra um homem chamado Onésimo. Onésimo não era um homem livre. Ele era um escravo que havia fugido da casa de seu senhor legal, Filemon. Filemon era um cristão fervoroso e amigo pessoal do próprio Paulo. Onésimo não apenas fugiu para buscar uma falsa liberdade. A Bíblia sugere que ele causou algum tipo de prejuízo material ou roubo ao seu senhor antes de partir. Ele estava vivendo escondido no anonimato de uma cidade gigantesca como Roma, tentando apagar o seu passado. Mas ninguém consegue fugir dos olhos de Deus que tudo contemplam no céu e na terra. No seu caminho de fuga desesperada, Onésimo encontrou a luz através da pregação de Paulo na prisão. O homem que fugia da lei humana foi alcançado pela lei superior da graça divina. A transformação de Onésimo foi tão profunda e verdadeira que Paulo decide escrever a Filemon para mediar esse encontro impossível. Paulo não usa sua autoridade de apóstolo para dar ordens ou impor sua vontade. Ele usa a linguagem do amor e da amizade sincera. Ele apresenta Onésimo não mais como um criminoso procurado ou um escravo inútil que causou danos graves, mas como um filho gerado na fé e no sofrimento das prisões. Ouça com atenção o que o Espírito Santo diz através de Paulo em Filemon. Capítulo 1. Versículo 10 e 11. Eu peço em favor de Onésimo, que é meu filho espiritual. Pois, enquanto eu estava na cadeia, eu me tornei o pai espiritual dele. Antes ele não tinha valor para você, mas agora ele é valioso para você e para mim. Aqui está a primeira luz bíblica para a sua vida neste dia. Deus tem o poder soberano de transformar o que não tem valor em algo valioso. Ele tem o poder de pegar aquilo que foi quebrado pelo erro e restaurar para um propósito muito maior do que o original. O nome Onésimo significa literalmente útil ou valioso. Mas ele não estava vivendo a verdade do seu nome até encontrar a Cristo Jesus. Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas que nos feriram ou nos causaram prejuízo e as rotulamos como inúteis ou irrecuperáveis. Mas o Evangelho nos ensina que a graça faz novas todas as coisas e todas as pessoas que se rendem de verdade.
A solução de Paulo para este conflito não foi ignorar o erro cometido ou fingir que nada aconteceu. Foi fundamentar a reconciliação na mudança real de caráter que só o Espírito de Deus produz no homem transformado. Paulo continua a sua defesa de forma inspirada por Deus. Ele sabe que Filemon tem o direito legal de punir Onésimo conforme as leis severas daquela época. Mas ele convida o seu amigo a olhar para além do direito humano e enxergar o dever de um verdadeiro cristão. Ele pede que Filemon receba Onésimo como se estivesse recebendo o próprio apóstolo em sua casa. Isso nos leva ao ponto central desta carta e do próprio plano da salvação, que é a troca da dívida. Paulo faz algo que ecoa perfeitamente o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Ele diz em Filemon, capítulo 1, versículo 17 e 18. Portanto, se você me considera seu companheiro no trabalho, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Olhe para a profundidade desta fala totalmente fundamentada no amor que se sacrifica pelo outro. Paulo está dizendo abertamente: eu pago a dívida dele. Eu assumo inteiramente o prejuízo que ele causou à tua casa e ao teu patrimônio. Isto é exatamente o que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário diante de Deus. Nós éramos os fugitivos da justiça divina. Nós éramos os devedores que não tínhamos como pagar o preço do nosso erro. Mas Cristo se colocou entre nós e a dívida e disse ao Pai: ponha isso na minha conta. Quando você entende de uma vez por todas que a sua dívida impagável foi quitada pelo sangue de Jesus, você perde o direito espiritual de cobrar as pequenas dívidas dos seus irmãos. A solução para a mágoa que você sente hoje está em olhar para a conta imensa que já foi paga na cruz por você. Se você foi lesado por alguém, se você foi traído por um amigo ou abandonado por quem deveria te apoiar, a Bíblia não te pede para ignorar a ferida. Ela te pede para colocar essa dívida na conta da graça de Deus. Perdoar não significa dizer que o erro cometido foi certo ou aceitável aos olhos de Deus. Perdoar é uma decisão da sua vontade de que o erro alheio não terá mais o poder de te manter preso ao seu passado de dor. Filemon teve que escolher entre a justiça fria da terra e a misericórdia do reino de Deus. Onésimo teve que escolher entre a fuga eterna e a coragem de voltar e pedir perdão para reparar o que fez de errado. Qual é a sua escolha sincera nesta manhã diante do Senhor que tudo sabe? O perdão para o cristão não é um sentimento passageiro que depende do nosso humor. É uma ordem direta e clara do nosso Mestre Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 15. A Bíblia na versão clara nos diz que, se não perdoarmos aos outros, o Pai que está no céu também não perdoará as nossas ofensas. Isso não é uma ameaça gratuita. É uma lei espiritual de liberdade absoluta para quem deseja o céu. Quem decide não perdoar acaba bebendo o veneno da amargura esperando que o outro sofra. Quem não libera o perdão fica espiritualmente amarrado àquele que causou o dano, revivendo a cena todos os dias. Paulo queria que Filemon ganhasse Onésimo para sempre. Não mais como uma posse ou um escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Ouça a beleza do versículo 16 desta carta preciosa. Agora ele não é mais somente um escravo, pois ele é muito mais do que isso. Ele é um querido irmão em Cristo. Ele é muito querido para mim. E com certeza será mais querido ainda para você. Não somente como escravo, mas também como irmão no Senhor. O perdão verdadeiro tem o poder de transformar relacionamentos humanos em conexões eternas e espirituais. Ele quebra as cadeias do ódio e das ofensas que o tempo não consegue apagar sozinho. Talvez o Onésimo da sua vida esteja esperando apenas o seu gesto de graça para que ele também possa se transformar totalmente. Ou talvez você mesmo seja o Onésimo que precisa ter a humildade de voltar e reconhecer o erro para reparar o dano causado.
Seja qual for a sua posição nesta história de reconciliação, a solução bíblica é a mesma para todos. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e nos ensina a amar de forma incondicional. O perdão é o oxigênio essencial da vida cristã autêntica. Sem ele, nossa oração fica travada na altura do teto e nossa adoração se torna um barulho vazio. Ao perdoar, você não está apenas fazendo um favor ao outro que te feriu. Você está fazendo o maior favor a si mesmo e honrando o sacrifício supremo de Jesus por você. Deus quer que você entre em um novo tempo de prosperidade e paz em sua alma. Mas para que o novo chegue com força, você precisa deixar as cinzas do passado na casa de Filemon e seguir adiante como uma nova criatura. Fundamente cada uma das suas decisões na palavra viva e você nunca cairá no achismo humano. O perdão bíblico é real, o perdão bíblico é libertador e o perdão é o que nos torna verdadeiramente parecidos com o nosso Salvador Jesus. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos por esta palavra que traz luz sobre a história de Paulo, Filemon e Onésimo. Obrigado pelo exemplo de intercessão por aquele que não tinha como se defender sozinho diante da lei. Eu peço agora por cada pessoa que ouve esta mensagem e sente o peso insuportável de um conflito que não foi resolvido há anos. Dá-nos a coragem divina para perdoar quem nos ofendeu profundamente. Dá-nos a humildade de buscar o perdão de quem nós ferimos com nossas palavras ou atos. Que o Teu Espírito Santo cure as memórias que ainda sangram e restaure as amizades que o inimigo tentou destruir. Nós declaramos com fé que nenhuma dívida do passado tem poder legal sobre o nosso futuro em Ti. Lava o nosso coração com o Teu amor e ajuda-nos a ver cada pessoa através dos Teus olhos de graça infinita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o perdão e a carta de Paulo tocou a sua alma hoje, não deixe essa luz se apagar. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você sabe que está vivendo um tempo de mágoa ou em meio a um conflito familiar. Seja você um instrumento de intercessão. Assim como Paulo foi para Onésimo naquela prisão romana. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta decisão de perdoar na sua vida hoje diante do Pai. E se você deseja continuar recebendo estudos e reflexões fundamentadas puramente na Bíblia para iluminar cada passo da sua jornada, inscreva-se no canal e ative as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que pagou todas as nossas dívidas na conta da cruz, esteja com você e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de palavra viva.